Por... Olá, minha galerinha, meus caros explicadores, fofuras da minha vida. Rebecca Perham falando. Então, vocês sabiam que eu ia pra creche? Provavelmente não, eu nunca mencionei isso antes. Faz sentido, já que mamãe e papai trabalhavam e largar a criança sozinha em casa é considerado, problemático. Agora eu sei que é difícil de acreditar, mas eu nem sempre fui esse ápice de fineza e maturidade que vocês conhecem hoje. Não. Quando criança, eu era uma pestinha. Por exemplo, a história da caixa. Lá na creche tinha uma sala de brinquedos e nessa sala tinha um cantinho escuro onde eles deixavam materiais de limpeza e afins. E um dia, enquanto a gente brincava, eu reparei que alguém deixou uma caixa ali. Grande o bastante para uma criança se esconder atrás. Existe um conceito que eu chamo de lógica infantil. É basicamente um nome para aquelas doideiras e lógicas absurdas que só fazem sentido na cabeça de uma criança. Por exemplo, quando eu vi aquela caixa, minha lógica infantil entrou em ação e eu disse: vamos esconder atrás dessa caixa pelo maior tempo possível e ver o que acontece. Eu sou um gênio. Então, quando os adultos deram as costas, eu me enfiei atrás da caixa e me abaixei, ficando completamente fora de vista. Eu devo ter ficado lá uma meia hora até a hora de brincar acabar e eles levarem todas as crianças para outra atividade numa sala diferente. Engraçado é que os adultos nem se deram conta de que eu não fui junto. Eu venci o sistema. Agora escuta essa. Levou uma hora inteira até um adulto voltar pra sala e começar a visivelmente procurar por alguma coisa. Nem imagino o quê. Mas onde será que eu deixei aquela criancinha? Devia estar aqui em algum lugar. Eu dei uma bisoiada por cima da caixa, mas aquilo findou sendo minha ruína. Ele me viu! Foi detectada! É claro que eu me encrenquei por essa. Eu claramente não era boa em me safar ilesa quando criança, como veremos na próxima história. Uma vez eles levaram um quadro branco na creche, e você só podia desenhar nele com supervisão de um adulto. Tá bem, eu não vou desenhar no quadro. Em vez disso, eu roubei um canetão verde enquanto ninguém estava olhando e comecei a decorar o meu rosto. E eu não quebrei as regras, ok? Eles especificamente disseram pra não desenhar no quadro. Não falaram nada sobre a minha cara. Eu devolvi o canetão e virei as costas, mas fui imediatamente avistada por um adulto. Becca, foi você quem fez isso? Não. Alguém fez isso com você? Sim. Quem foi? Pipocas, eu não tinha pensado nessa. E eu honestamente nem pensei em culpar outra criança. Em vez disso, a boa e velha lógica infantil entrou em ação. E eu inventei uma desculpa infalível que com certeza me livraria dessa encrenca. Eu tava cuidando da minha vida, procurando algo pra brincar. Daí a caneta veio e riscou na minha cara. Lacrei. Eu nunca vou entender como aquele cidadão se manteve sério. Mas lá fui eu pro castigo. Então, qual foi o seu delito? Perturbar o status quo. Uau, eu enfiei chiclete no nariz. Algo que eu ainda não mencionei é que a minha irmã Rachel também ia pra creche. E por ser 2 anos mais velha que eu, ela fazia parte do programa das crianças grandes, chamado Superstars. E eu tinha tanta inveja que eu comecei a chamar eles de super estúpidos. Arrasando nos insultos como sempre, Mini Becca. Mas uma coisa que sempre vai ficar marcada na minha memória é o dia que eu descobri que os Superstars tinham um Nintendo. E ainda mais, eles tinham Super Mario Bros. E aquela, fofurinhas, foi a primeira vez que eu vi um console de videogame. Eu achei que eu tava vislumbrando mágica. E aquela virou a única coisa que eu queria fazer na hora de brincar. Ia pra sala das crianças grandes e assistir eles jogando Super Mario Bros. Não se atreva a me dizer que gamers não são profissionais sérios. Eu já assisti a gente jogando videogame muito antes dos Pliers, Septicais e de pais do mundo afora bombarem na mídia. Mas quando acabava a hora de brincar, os funcionários da creche tinham que me arrastar aos gritos e pontapés pra longe da TV. Um dia, porém, eu tive uma ideia brilhante. Quando me tiravam da sala das crianças grandes e me jogavam com as outras criancinhas, eu começava a chorar e gritar que eu queria a minha irmã. E a única coisa que me consolaria seria poder ficar com ela na área das crianças grandes. Eu acho que os adultos não sabiam mais o que fazer, então me deixaram voltar pra lá. Castimboca, não é que deu certo? E é claro que eu fui direto pro Nintendo. As favas com você, mana, eu tenho videogames pra assistir. Mas não demorou muito para os adultos perceberem e eventualmente me tirarem de lá de novo. Quando eu tentei a mesma ladainha, eles disseram:
Becca, você disse que quer a sua irmã, mas toda vez que você vai lá, você só fica vendo os videogames. Ok, me pegaram. Não dá pra negar uma acusação bem sólida. Ok, adulto, eu me rendo dessa vez. Mas um dia eu vou ser adulta e eu vou assistir quantos videogames eu quiser. Não quer dizer jogar? Não. Eu guardei a melhor história pro final. Mesmo depois de entrar no jardim de infância, eu não escapei da creche, porque um dos serviços que eles ofereciam era pegar as crianças na escolinha e levá-las de volta pra creche, onde os pais iam buscá-las mais tarde. Então, todo dia eu não esperava pelos meus pais ou pelo ônibus escolar amarelo. Eu esperava por uma van branca. Isso soa muito errado quando eu digo em voz alta. Enfim, todo dia Rachel e eu nos espremíamos com os outros pirralhos e esperávamos nossos pais na creche. E essa era uma rotina da qual a nossa professora tinha ciência. Ela era uma boa professora e ela sabia como cada aluno devia voltar para casa. Então ela se certificava de que eu sempre entrava na van. Mas eu tava ficando meio entediada da rotina. E entra a lógica infantil de novo, porque vários dos meus colegas iam para casa a pé. E por algum motivo, eu decidi que aquele era o jeito bacana de ir para casa. Eu queria voltar a pé. Mas isso nunca ia acontecer com a senhorita Responsabilidade melando a operação toda. Então, como a capetinha que eu era, eu esperei até que tivéssemos uma professora substituta. Ok, toma sua carteirinha de aprendiz de gênio do mal, pirralha. Naquele dia, quando a escola acabou, em vez de entrar na van da creche, eu me escondi atrás de um pilar e esperei a van sair sem mim. Me admira minha irmã nunca ter dito nada. Ela deve ter pensado, bem, acho que ela morreu. Assim que a van partiu, eu saí andando. A minha casa ficava perto bastante para ir andando, menos de 1 quilômetro. Mas enquanto eu caminhava, eu me toquei de que a casa ia estar vazia, trancada, e eu não tinha chave. E eu devia ter pensado nisso antes. Tendo isso em mente, eu então tomei a decisão de ir andando de volta para a creche. Agora, eu sabia que o que eu estava fazendo era contra as regras, porque toda vez que eu via qualquer veículo branco vindo na minha direção, eu imediatamente ia para trás de uma árvore ou de um arbusto. Quando eu já estava tão perto que eu conseguia ver a creche, eu vi um carro que era definitivamente uma van branca se aproximando. E a única árvore que tinha por perto era mais fina do que eu. Então não só essa árvore não me esconderia o suficiente, mas quando eu pulei para trás dela, eu não pensei em colocar a árvore entre mim e o campo de visão do motorista. Então quando o funcionário da creche se aproximou, isso foi o que ele viu. Eu tô revogando a carteirinha de aprendiz de gênio do mal. Ele parou a van, me fez entrar e adivinha quem eu acho no banco de trás? A dedo duro que me entregou minha própria irmã. Como você pôde? Éramos como irmãos. Peraí. Aqui é o Pablo. Deixe seu recado. Oi, Pablo. É o Henry. Olha, eu acho que eu tô tendo uma dessas crises existenciais agora. Eu preciso muito mesmo de uma segunda opinião aqui. Por que a gente existe? Se ninguém nessa timeline tem boca, qual é a necessidade de fada dos dentes? E outra coisa, isso não dificultaria abordar qualquer tópico relacionado a bocas nesse mundo? Eu não sei, cara. A impressão que dá é que foi um baita desleixo da parte da criadora. Enfim, me liga, por favor. Tchau. Olá, minha galerinha, meus caros explicadores, fofuras da minha vida, Rebecca Perham falando. Vocês leram o título, já sabem do que eu vou falar e aposto que vocês estão pensando. Agora a Becca se metendo numa roubada. Como é que ela vai contar uma história sobre a boca dela quando ela não tem uma? Chill. Relaxa, eu dou um jeito. Pronto, problema resolvido. Toda vez que eu tiver que mostrar a boca, post-it salvam o dia. Ok, já deu. Continuando. Lesões, acidentes, feridas que deixam cicatrizes físicas e mentais. Essas sim tem as melhores histórias, né não? E a gente nem gosta de contar. Mano, quer ver minha cicatriz? Eu fui atacado por uma onça. Lutei com ela com as minhas próprias mãos. É a cicatriz da apendicectomia. Mãe! Honestamente, eu até que dei sorte. Eu não me machuquei tantas vezes assim na vida. Quer dizer, meu pai deslocou meu ombro sem querer quando eu tinha 6 anos. Eu levei uma bolada na cara na escola e fiquei de olho roxo por uma semana. Escorreguei no chão molhado e detonei a cartilagem do joelho. Uma menina derrubou um cenário pesado no meu pé e eu tive que me apresentar com um sapato só. Topei com o pé numa plataforma enquanto saía do palco e quebrei o dedão.
Talvez eu seja mais propensa a acidentes do que eu me dei conta. Quanto custa um capacete de futebol? Mas o grande acidente sobre o qual eu vim contar aconteceu quando eu era bem novinha. E envolve meus dentes. Eu pessoalmente nem me lembro do evento, mas a minha irmã diz que ela tem memórias traumaticamente vívidas. Não só ela, como meus pais também. Alerta de conteúdo, essa história pode ficar um tiquinho gráfica porque vocês me conhecem. Eu nunca tive aversão a uns pinguinhos de sangue. Ou alguns litros. Pros corajosos ainda assistindo, bora botar esse bloco na rua. Quando eu tinha meus 3 aninhos, meu pai resolveu colocar um brinquedão pra mim e pra minha irmã no nosso quintal. Ele ligou pra um amigo da família, que era carpinteiro, pra fazer o projeto, discutir tamanho, onde colocar, etc. Minha mãe não estava em casa aquele dia, então pra ficar de olho na gente, meu pai nos deixou correndo pelo quintal enquanto ele e o carpinteiro discutiam planos. O nosso quintal tinha varanda e, como todo mundo sabe, toda varanda tem que ter um balanço. E a nossa tinha, mas ele não era muito bom. Meu pai estava prestando atenção na gente, mas todo pai ou mãe no mundo vai confirmar que os piores desastres acontecem no instante em que você tira o olho. E quando meu pai virou as costas, eu subi no balanço da varanda. Eu fiquei de pé nele e acho que na minha cabecinha eu pensei que eu tava num desses cavalinhos de mola. Então eu comecei a sacudir aquele treco. E aparentemente eu tava indo com tudo. Eu devia estar perseguindo bandidos lá no Velho Oeste, sei lá. Lembra como eu disse que aquele balanço não era muito bom? Bem, bons balanços são projetados pra eles não poderem virar. Mas aquele... Bem... Meu pai ouviu meus gritos e veio correndo em pânico. Ele me levantou do chão e não viu nada além de sangue. Eu tinha mordido o meu lábio superior, o que deixou essa cicatriz charmosinha, e a força do impacto empurrou meus dentes da frente pra trás e pra dentro da minha gengiva. Sem um minuto a perder, meu pai catou a Rachel e eu, jogou a gente pra dentro do carro e saiu em disparada pro hospital. A Rachel sentou do meu lado durante a viagem, segurando minha cabeça pra trás pra não pingar sangue em tudo. E sendo que ela só tinha 5 anos, é claro que a coitada tava entrando em pânico. E o papai tava ainda mais agoniado, se sentindo o pior pai do mundo. Mas enquanto ele tinha um mini ataque de pânico... De repente, ele ouve no banco de trás. Bem, isso é o que eu chamo de voltar quicando. Mas algo me diz que o papai não curtiu o número musical. Quando a gente chegou no hospital, os médicos tiveram que forçar os meus dentes de volta à posição original, mas eles já estavam destruídos. Ai, quando a minha mãe chegou no hospital, ela disse que meu pai estava coberto de sangue e que parecia que ele tinha perdido uma briga com um gato. Tadinho do papai. Não tinha muito que os médicos podiam fazer no hospital, mas a gente ainda teve que esperar 2 semanas até eu sarar antes de poder ir no dentista. E o dentista findou tendo que fazer um canal radicular nos meus dentes da frente e encher eles com uma mistura para eles ficarem no meu crânio até os permanentes estarem prontos para sair. Sabe, parando pra pensar, eu acho que é até bom que eu não me